Oi, gente, boa tarde. Começando mais uma live. Vou colocar aqui o nosso tema. Boa tarde, Francisco. Nosso tema de hoje é herança digital, gente. Um tema muito interessante. Sobretudo nessa época que a gente está vivendo agora. Tô só esperando. Deixa eu só fixar aqui o comentário que eu já chamo a Daniele. Tudo certo, gente? Boa tarde. Vou aqui chamar a doutora Daniele para começar a nossa live. Vão me falando, vocês estão me escutando bem, estão me vendo, tá cortando? Me deem esse feedback aí. Olá, Olá, doutora. tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô vendo bem. Vou perguntar a mesma coisa. Tá cortando? Tá me escutando? Tá Não, tudo tô te certo? vendo super bem. Perfeito, então. Doutora, seja muito bem-vinda. Já vou começar agradecendo pela sua disponibilidade de estar participando desse nosso ciclo de live. Já estamos aí entrando, concluindo, na verdade, essa segunda semana. E tem sido só sucesso, só bons frutos. E fico muito feliz de hoje estarmos aqui juntas falando sobre herança digital. Eu que sou assídua e muito sua fã, adoro o seu livro, tá aqui comigo. Enfim, estou sempre lendo. Então, para mim é uma honra estar aqui com você falando sobre herança digital, enfim, falando sobre direito. Bem, um prazer, Thaís, estar aqui também. Muito obrigada pelo convite. Acho que é sempre bom trocar ideias e é isso que a gente está aqui como operadoras do direito, né? Uhum. Eu acho que como advogadas, eu sei que você é bem militante e eu acho que é importante essa conscientização. Eu acho que a nossa conversa aqui nada mais é do que um despertar para as pessoas Perfeito. que com os seus celulares, que todo mundo não vive sem um hoje em dia, dependendo de tão cada vez mais novas as crianças têm, e ao mesmo tempo até os bens mais velhos estão tendo. A minha avó tem 92 anos, usa WhatsApp, ela utiliza Instagram, ela faz produção de foto, é uma Nossa, pessoa que manda maravilhosa. e-mails, tem Face, uma pessoa totalmente ativa, né? Antenadíssima, né? Então, cada vez mais esse ambiente e o que a gente tem num celular, hoje em dia com os smartphones, você tem verdadeiros computadores à mão, né? É verdade. E o É que o isso mundo, né? traz, exatamente. Então, é muitas informações, são muitos rastros que nós vamos deixando e com a importância desses bens, né, digitais, vamos dizer assim, porque esse termo até começo dizendo, até no meu livro, no Arquitetura, Planejamento Sucessório, tem artigos sobre da professora Lívia Leal, tem do Honorato também, do Gabriel Honorato, que inclusive é de João Pessoa, acho que É sim, é sim. e é um novo mundo. E eu acho assim, aqui a gente não tem, pelo menos eu não tenho pretensão de esgotar o assunto, pelo contrário, é só Não tem suscitar como, né? dúvidas. E quando é um assunto novo como esse, mais do que nunca, é muito mais questões, perguntas, do que respostas e certezas, né? Então, eu Isso. acho que nós estamos descobrindo o poder desses bens digitais. Então, e o que fazer, o que é transmissível, o que não é. Então, acho que são algumas das perguntas. Eu fiz um roteirinho aqui, mais ou menos, dentro do que a gente tinha conversado, e o que eu acho que possa mais ser útil, né? Doutora, eu queria só dizer o porquê que eu quis tanto falar sobre esse tema. Quando eu comecei a ler o seu livro, um dos primeiros textos, acho que o primeiro que eu li foi o do Gabriel, depois eu li o da Lívia, com relação a esse tópico. E eu
me chamou muita atenção um termo que foi utilizado no texto do Gabriel com relação as pessoas estão cada vez mais indo para o mundo digital, vivendo o mundo digital, porque tem se tornado um local mais seguro. E aí, estamos nesse cenário que estamos, né, de pandemia, no qual a gente está praticamente vivendo, a gente depende das redes sociais, a gente depende da internet para estar trabalhando, para estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo, para literalmente estar conseguindo se sobressair nessa questão toda de quarentena, de isolamento. E eu fiz, gente, eu acho que não tem nada melhor, não tem tema mais pertinente para o momento do que essa questão da herança, que, enfim, que engloba a herança digital, mas essa questão da ida das pessoas cada vez mais para a internet, que nesse momento de pandemia ficou ainda mais evidente. Com certeza. Eu gosto, sempre que eu falo desse assunto, eu gosto de chamar a atenção para uma coisa. Primeiro, uma crítica, na verdade, a esse termo, herança digital. Isso a professora Lívia chama bem a atenção. Por quê? Herança é a transmissão, né? É como se fosse a transmissibilidade de bens entre pessoas, né? E nem sempre é esse o cunho do que nós vamos estar tratando. Às vezes é muito mais questões de direito da personalidade, direito de imagem, direito a questões da privacidade, do que, na verdade, de bens transmissíveis, né? Eu acho, assim, muito importante, eu sei que o link sempre que se fala, e inclusive esses artigos estão no meu livro, que é Arquitetura do Planejamento Sucessório. Eu acho sempre, eu também gosto de contextualizar um pouco esse momento que nós estamos vivendo, exatamente como você falou. A necessidade tecnológica, né, é uma realidade fática, né? Não tem como se questionar isso. E que mundo é esse, né? A gente está num mundo completamente globalizado, tecnológico, um mundo fluido, né? Onde você vê até o vírus é transmissível, né? Gasoso, quer dizer, o fluido, de alguma forma, você tem uma retenção, né? E se fala em estado gasoso hoje, na pós-modernidade. É consumível, cada vez mais a gente consome, imediatista. Então, existe também um excesso de informações, né? Então, você até tem que fazer uma seleção do que você tem, mas com certeza, e no momento desse de reclusão que nós estamos, se o brasileiro que tem dificuldade para tratar da morte, da sucessão, ele não gosta de pensar nesse momento, o brasileiro tem alguns assuntos que ele evita, né? Vocês que trabalham com família, o Cefam e tudo, vocês veem, regime de bens é um assunto quase proibitivo entre noivos ou pessoas que vão se casar ou, né, vão ser companheiros, fazer uma união estável e assim por diante. Temos Porque dois tabus, né, gigante, que é o pacto antenupcial, que resolveria tantas coisas, e a figura de vários outros também instrumentos do planejamento sucessório, mas a figura mais conhecida, que é o testamento, também é um outro tabu gigante. Exatamente. Então, só que, na verdade, o que o brasileiro não gosta é de pensar na finitude, na morte. E a única certeza, né, Thaís, que nós temos é essa, que todos nós vamos morrer. Independente de credo, religião, essa é uma certeza que todos nós temos, essa questão da imortalidade. Então, isso é difícil, mas o corona, nesse momento interessante, o herança digital, que é não só uma questão de consciência da finitude, né, de estar refletindo questões patrimoniais ou mesmo também familiar, no sentido que eu chamo que é um aspecto subjetivo do planejamento sucessório, que é ver o que deixar para quem e dentro de uma viabilidade. Também temos que despertar, e eu acho que o intuito meu aqui, dessa conversa com você, é exatamente isso, refletir. As pessoas, às vezes, expõem-se de uma forma que não tem noção do poder que a internet tem, né? A dimensão, a repercussão, é como se fossem ondas que vão sendo atingidas, né? Então, é quase que uma inocência saber o poder disso. Então, acho que vem muito de casos, né, de situações. O que são bens digitais? Eu acho que também, eu quando gosto de... E aí,
por mais que eu tenha feito uma crítica a esse nome, ele pegou. Herança digital tá É, aí. Porque o que eu quando a quero gente dizer é já que nem fala do sempre nome é herança herança. Se ele digital, não é as pessoas já, né? transmissível, se ele não é transmissível, ele não seria herança, né? Então, a questão é que... Mas pegou, é como testamento vital, que não é um Que testamento, não na é o verdade testamento. são, né, medidas antecipadas de vontade, mas ficou esse nome. Então, críticas à parte, é importante registrar, mas vamos lá ao, entre aspas, herança digital. Acho que ainda pegando um pouco desse cunho de herança, a gente vai ao direito sucessório, né, por questão de herança. Direito de herança está na Constituição, artigo 5º, inciso 30. É direito fundamental o direito de herança. E a legítima é uma opção legislativa. Por que isso? Porque, na verdade, quando você até pergunta se é um instrumento, e não é à toa que esse tema está dentro da arquitetura, é, ter noção desse patrimônio, dos nossos dados, porque da mesma forma que eu digo que o pilar dentro do direito das sucessões, qualquer manual que você estude, vai estar falando de propriedade e de família. E por que eu trago esses dois critérios? Porque na herança digital, a gente vai estar trabalhando com esses dois conceitos. Primeiro, de propriedade, né? É uma desconstrução desse conceito. E de família também, porque exatamente em função das transformações das famílias, que nós temos hoje em dia a família instrumental, né? A família que visa o desenvolvimento dos seus integrantes e não a instituição em si. E vão ser dois percalços que vão abordar a questão da herança digital. Então, da mesma forma que antes, vamos dizer assim, a nossa questão de afetividade eram fotos, álbuns de fotos de papel, né? Eram cartas de amor, ou, né? São esse tipo de consistência. Hoje não, nós estamos totalmente, são mensagens de áudio, alguns apps aí cada vez mais modernos, WhatsApp, Telegram e assim por diante, cada vez mais dinâmicos, acessíveis. E tem como a gente viver antes da internet? Eu não sei como é que a gente vivia, como fazer uma É. pesquisa de jurisprudência e assim por diante, né? Hoje em dia eu digo que as pessoas não têm dúvida. Tá discutindo aquela discussão que seja mais simples. Não, pera um instante. Entra num, né? Dá Não, uma isso é pesquisada. uma coisa muito curiosa, né? Fulano falou isso. Não, peraí, deixa eu ir aqui no Google para ver se de fato ele falou isso. Isso é muito rápido. Então você não tem mais aquela teimosia de Não, não, não vamos tem. lá. Eu não temo, vou lá não, então você realmente você está certa e tal, ou então, ó, tá aqui. Bem, então esse é o nosso mundo, né? Então não adianta querer nadar contra a maré. Eu acho que a questão e cada vez mais esse mundo virtual está crescendo. Agora na pandemia eu acho que também duas questões, como você abordou, não só da imortalidade, da finitude das pessoas, como também cada vez mais dependentes, né? Não só da tecnologia, mas da própria artes, né? As artes estão se reinventando e nós vamos ter que nos reinventar. E talvez façamos essa reflexão sobre o que nós estamos deixando, o que a gente quer que fique. Inclusive, um dos exemplos que eu vou te trazer aqui é exatamente da pandemia, de alguém que estava muito doente, já no hospital, o pouco contato que tinha uma vez por dia era o pai que já estava usando o celular dele para se comunicar, só que dentro dali tinha conversas de uma intimidade de terceiros, né? Isso. E aí, com quem ficou aquele celular naquele momento, desse momento de dor? Estou te trazendo um caso prático, né? E aí a gente vai ter que ver termos de uso de cada tipo de aplicativo, mas, por exemplo, o WhatsApp não é um que tem opções, né? Então, da mesma forma, direito de imagem, quando está no WhatsApp, é diferente de um computador que você tem um IP. Então, assim, vamos lá, refletindo. Então, a gente já viu que nós estamos no momento, temos que refletir a finitude, é um mundo tecnológico. Tem uma pesquisa do IBGE que fala, deixa eu até para ver os dados mesmo, se eu não me engano, eu acho que quase 70% da população
utiliza smartphones, tecnologia que utiliza. E, pelo contrário, dentro da pesquisa, é interessante que, além da longevidade das pessoas que estão utilizando, aí eu até estou te dando um exemplo pessoal da minha avó, como eu estou te falando, e, pelo contrário, criou um novo mundo para ela. Deixou ela muito mais próxima de todos. Sim. Então, é uma coisa que fala que distancia, mas, ao mesmo tempo, e a pessoa mais idosa, às vezes, tem dificuldade de ouvir, ou seja, quem tem problema de audição faz a leitura labial, né? Ou escreve. Então, assim, temos que ver não como uma falta só de diálogo, mas como também ele pode ser utilizado como um instrumento. Bem, com toda essa questão, exatamente, uma pesquisa de 2017 do IBGE, que quase 70% da população utiliza a internet. Lógico que tem dados diferentes, sendo da região mais do campo, né, ou mais cosmopolita, né? Então, existe. Só que cada vez que a gente usa isso, nós estamos aonde? Deixando rastros digitais nossos, né? Independente das questões de uso. E isso, com certeza, são bens jurídicos, né? Agora, a questão da patrimonialidade, né? Quando esses bens, são questões patrimoniais, não se tem dúvida que são transmitíveis, são transmissíveis. A questão é que muitas vezes envolvem, e aí também eu quero chamar a atenção, você que também trabalha familiarista, não só às vezes na questão da sucessão, mas até numa partilha, em um divórcio, às vezes uma pessoa, uma blogueira, né, que tem toda uma questão, internet influence, que já tem ganhos patrimoniais através daquilo, entra no conteúdo da partilha? Não. Então, temos que ver isso também, não só no momento da morte, tá? Inclusive, um conteúdo. Ontem eu estava vendo um debate no canal do professor Marcos Erhartz, era a Lívia, o Gabriel, a professora Lívia, o professor Gabriel e a professora Carla Moutinho. E ela falando, se fosse uma separação, o conteúdo que ela tem lá de tantos mil seguidores, isso e aquilo, né? Independente, que era uma coisa que não ia dividir ou não. Então, assim, também é interessante chamar a atenção, não Sim. só para esse momento. Lógico que nesse momento você está vivo e pode manifestar a sua vontade. O problema é que quando você não deixa. E ninguém deixa, praticamente, assim, as pessoas ainda não estão atentas à gravidade desses conteúdos, né? Então, é bom trazer assim, o case de onde começou tudo isso. A gente, doutora, a gente tem até um caso que hoje, eu não sei se você conhece o cantor Gabriel Diniz, hoje está completando um ano que ele faleceu, né? E aí eu lembro que na época que ele faleceu, que foi mais ou menos essa época do ano passado, ficou se utilizando as redes sociais dele, o pai dele, eu acho que é alguma coisa do tipo, para promover, um pouco mais depois, para promover um outro cantor. E aí se começou a se situar nessa situação de ele pode estar fazendo isso, ele está utilizando desse meio para, querendo ou não, ele não, o dono da rede social não está mais aqui. Como é que fica isso aí? Porque existe um dever um dever da família de cuidar também dos direitos de personalidade do morto, né? Isso é uma obrigação. Então, isso não é hoje em dia, transmissível também. exatamente. Hoje em dia, eu olhei hoje e parece que houve uma diminuição brutal, assim, de utilização da rede social dele. Realmente, hoje eles só utilizam de maneira a homenagear, mas eu acredito que tenha sido em relação, porque dificilmente ele tenha deixado alguma coisa nesse sentido. Foi uma morte muito repentina. Então, é como você falou, a situação do coronavírus. A pessoa está lá no UTI. Quem que está comandando esse celular? Quem que vai ficar responsável por isso? Ele está tendo acesso ao quê? Está afetando o direito de quem? Isso é bem, bem complexo, né? Porque quando são questões só patrimoniais, são fáceis, mas agora, só fazendo um gancho para o que você acabou de falar, por exemplo, é bom a gente ver casos que a gente projeta. Por exemplo, o Gugu Liberato.
a Sim. rede social dele cresceu tremendamente depois do falecimento dele, né? Mas assim, aí pode vir ter ganhos patrimoniais com isso? De que forma pode ser manipulado esse? Uma questão é o memorial e outra questão é que você já está fazendo, e tem até um artigo da Lívia com Gabriel recente, não lembro exatamente qual a revista, que aborda essa questão que não pode descaracterizar do que a pessoa era, não pode se tornar um perfil diferente do que era aquele anterior. Bem, isso começou, o primeiro case foi na Alemanha, um caso de uma menina de 16 anos, então ela era menor, que teve uma morte suspeita, que se não sabia se tinha sido um acidente no metrô ou se tinha sido um suicídio, né? E aí teve até uma ação dos pais contra o motorista do metrô, mas a questão, o enfoque aqui principal que vai ser o quê? Sempre a família que está questionando, então por isso que eu falo a questão, e muda também a questão do pertencimento. A forma de propriedade, e antes também se via muito isso, e vários instrumentos que você, quando pergunta que forma pode ser utilizado a herança digital como um instrumento de um planejamento Uhum. sucessório, vai depender muito do que uso e qual o tipo do bem, né? É como eu falei. Quando você tem questões patrimoniais, são mais fáceis de determinar. Agora, você pode dizer assim, olha, eu quero que quando eu morrer, meu celular vá dentro comigo, né? Seja enterrado junto comigo, que vá junto para o crematório junto comigo, eu quero que ele seja destruído, sei lá que cuidados exatamente você vai ter com nuvens, com conteúdo dessa forma. E você também pode estar deixando claro, ou deixar acesso para uma pessoa, olha, né? Vai lá, ou destrói, ou deixa o acesso aos familiares. Então, esse caso lá, o que acontece? A família quis ter acesso ao Facebook dela para ver exatamente não as coisas públicas, as coisas privadas dela, para saber se ela realmente estava com o intuito de se matar. Eles queriam saber esta natureza, tipo assim, Uhum. como assim? Estamos com a nossa filha, não sabíamos que ela tinha esses questionamentos e assim por diante. Mas veja que isso é um cunho muito de propriedade, de querer ter. E aí, dentro desse case, não sei se você já conhecia, tem no Não. Migalhas, na Karina Fritz, no German Report, ela trabalha muito esse caso. A professora Karina, ela tem uma posição diferente da professora Lívia. Até vou fazer essa distinção, porque a primeira decisão na Alemanha foi que a família não teria acesso, tá? Não teria acesso. Depois, deixa eu só checar, eu acho que não teria acesso. Depois foi reformada. Deixa eu só ver aqui. E importante que quando foi para o STJ, equivalente da Alemanha, que eu não ouso falar o nome do tribunal em alemão, apesar de eu ter morado lá muitos meses, mas não falo nada de alemão, não tenho essa pretensão. Então, na primeira instância liberou, na segunda foi reformada, e aí, que vale o STJ Sim. alemão, foi liberado de novo. Qual o fundamento que eles utilizaram lá? Eles utilizaram que, se o Facebook tinha essa informação, como pode os pais não terem? Tá? E essa é mais ou menos a linha que a professora Karina Fritz defende, que então lá é transmissível. Se você não quiser que seja transmitido, você tem que deixar um testamento, ou alguma anotação, alguma forma que aquilo, ou dentro da forma de uso do aplicativo, você determinar que fim você quer, porque lá é transmissível. Já a professora Lívia Leal, transmissível, por entender que são mais questões de direitos da personalidade, lógico, o que é patrimonial, isso é transmissível e entra, assim, dentro do conteúdo do inventário. Travou? Travou, mas voltou. Tá. Então, é dentro desse ponto de vista. Agora,
como herança, né, a gente tem que se pegar em algumas questões o que é herança, né? E nisso você tem que estar vendo a questão da unicidade do patrimônio. O patrimônio ele é uno, então quando ele envolve, e aí a gente deixa muito claro as questões patrimoniais, como moedas criptografadas, o Bitcoin é só um deles. E cada vez tem crescido mais a aplicação dessas moedas, né? Que já tem uma infinidade. Quando você tem um e-commerce, por exemplo, questões patrimoniais são mais Programas de fáceis. milhagem também, né? Exato, exato. Tem até Mas jogos de videogames, tem é, caríssimos. Você pode vender, você pode trocar, enfim. São verdadeiros é, acervos gigantes. mas o mais difícil, na verdade, fica quando são situações, às vezes, dúplices. Tem um excelente artigo também do professora Ana Carolina Brochado Teixeira, inclusive ela fala, dá várias palestras sobre esse tema, herança digital. E quando são essas situações dúplices, que são mais complexas e nos desafiam, porque na questão também, quando são estritamente existencial, mensagens, fotos, tem muito a característica do direito da personalidade e são intransmissíveis, né? Então, o que dificulta às vezes exatamente essas situações dúplices. Então, é uma certeza do nosso dia a dia que a gente tem que definir o que queremos fazer com essas informações, né? Com todos esses dados que compõem o nosso celular, a nossa exposição. Então, nos desafiam. Eu até estava vendo um dia desse uma decisão, decisão não, foi uma matéria no jornal que me chamou muito a atenção. E isso destaca ainda mais a problemática. Não sei se você viu a matéria, não é sobre política, mas é que envolve um depoimento daquele Marinho em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Polícia Federal, ele Sim. querendo que o celular de um ex-ministro que está nos Estados Unidos volte para o Brasil para ser verificado mensagens trocadas ali ao longo da campanha, né? Olha que interessante. Um celular que está em outro país para vir servir de prova, talvez até numa questão de interesse público. Aí, será que vai valer a privacidade do falecido, né? Os familiares têm permissão de autorizar esse uso ou não? O interesse público supera isso? Então, eu acho que a consciência que nós temos que ter o que fazer com esses bens jurídicos. Entendeu, Thaís? Eu acho Sim. que e aí a questão de servir ou não a um planejamento sucessório vai muito mais depender do conteúdo do que nós estamos falando, né? Eu falei, por exemplo, desse caso na Alemanha, no caso eram os pais que queriam ter a certeza da natureza. E outra coisa, teve a decisão que onde o Facebook foi obrigado a transmitir, ele pegou tudo no tipo como se fosse num pendrive e entregou. E aquilo dificultava muito mais do que a acessibilidade de entrar como se fosse uma página e assim por diante. E aí a família recorreu e voltou a ganhar, que o Facebook tinha que dar de uma forma que era muito mais fácil deles pesquisarem do que trazer tudo num volume de um conteúdo gigante que para eles pesquisarem exatamente o que eles queriam saber ia ter uma dificuldade. Então, na Alemanha, o entendimento é que não só seja acessível, como ainda tem que ser facilitado o meio, né? E no Brasil, você pode me perguntar. Bem, no Brasil, a nossa lei, que retardou agora, né, um pouco mais para entrar em vigor, não aborda a lei de proteção de dados, não aborda essa questão, com nem o Marco Civil. Então, na verdade, nós temos que fazer interpretações. E aí, alguma das soluções, além da própria vontade da pessoa
de determinar, seja pela política de uso desses aplicativos, e aí quando a gente está falando, estamos falando de Face, que tem até a opção do memorial, ou de encerrar a conta, ou você dá os dados, aí tem Twitter, cada Tem a um opção, desses tem acho uma, que no Facebook tem Instagram. no Facebook tem a opção de você, acho que nomear uma pessoa, mas eu acho que o problema todo tá. Será que eu hoje aqui tô pensando que eu poderia fazer isso e nomear uma pessoa hoje? Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, entendeu? A gente sabe que a nossa a finitude da gente é algo muito subjetivo. Então, até que ponto as pessoas hoje estão preparadas ou tendo a consciência do que de fato aquilo que a gente está produzindo por aqui, pelas redes sociais, pela internet como um todo, pode trazer prejuízos, entendeu? A si próprio, ao seu direito de personalidade, ou a terceiro, que consegue ser um pouco mais complexo. Mas é mais essa consciência que as pessoas talvez ainda não despertaram, Não, né? não, isso eu com certeza acho que são poucas as pessoas. E aí, quando você pensa e traz para qualquer, né, um jovem, você quer que a sua mãe veja suas mensagens? Ah, não. Não, E aí eu estou falando ninguém. de uma questão, não, não quero, de forma alguma, nem as fotos, nem os comentários. E é também interessante ontem na conversa sobre esse também. Invasão ou não no aparelho, seja de um menor, no caso, de. E aí dizendo que na verdade, se você começar a utilizar isso, ou dizer não para o filho mostrar, ele vai ter vários perfis, vamos dizer assim, um que ele pode mostrar e outros que não. Então, é muito mais da conscientização das pessoas, que isso ainda, se eu vou te falar, que se para o planejamento, agora que as pessoas está começando a aumentar o número de testamentos, e agora que as pessoas, então, essa falta, que eu acho que é uma falta de informação sobre o poder que se tem num celular, porque eu falo celular, mas lógico, em qualquer ambiente, mas é que pelo celular você tem acesso a todos esses ambientes com a internet, né? Então, Uhum. é muito complexo. E aí, dentro ainda da questão, vamos dizer assim, dentro do direito sucessório, né? A gente tem o conceito da unicidade do patrimônio, quer dizer, o patrimônio é uno. A outra questão é de você, se você não deixa testamento, vai ser a questão da sucessão legítima, então aí é predeterminada por uma ordem vocatória. E terceiro, que o testamento hoje, antes de 2002, ele só tinha cunho patrimonial, né? E depois de 2002 para cá, você também pode dispor sobre questões não patrimoniais. O exemplo, né, padrão são dois que eu vejo sempre. Um é a questão de reconhecimento de filho, né? E que, inclusive, esse é irrevogável, por mais que você faça outros testamentos, esse critério sempre vai estar prevalecendo. E também quando você deixa, às vezes, a curatela ou a tutela, que você pode deixar a questão patrimonial para alguém administrar e a questão do cuidado para outra pessoa. Então, no testamento, você tem como dispor. A Tem também a questão possibilidade de deixar alimentos, né? Tem também essa é, possibilidade interessante. mas aí a questão do alimentos também, às vezes, entra cunho patrimonial ou existencial, aquela natureza dos alimentos, É, né? Mas, então, talvez por esse artigo, a gente possa trazer a questões dos bens, né, digitais, que na verdade é isso. O conceito de bem digital, de uma forma bem simples, né, são bens incorpóreos no ambiente virtual. Assim, de um conceito completamente simples e fácil de explicar. E vem toda essa consequência desses novos bens. Um dia desse eu tive um inventário, por exemplo, só de direito autoral. muito bacana. Interessante, né? Muito. E pior, a pessoa não tinha consciência, não sabia, ela morreu até no Nordeste, aí em Recife, se eu não me engano, com até passando certa necessidade,
podia às vezes ter tido um final de vida com mais qualidade e nem sabia que tinha esses direitos autorais. E aí, quando a gravadora, eu acho que precisou utilizar a música em algum determinado, foi ver que ela já tinha falecido e foi atrás dos herdeiros, né? E aí que os herdeiros foram ver que estava lá depositado nas gravadoras, lá um valor que para ela ia ter feito muita diferença. E não só era interessante que não era só aquele inventário do que estava, mas o que ainda teria a receber durante um tempo, né? Como ia ser a administração disso durante um tempo. Então, foi a primeira vez que eu me deparei dentro de um inventário só de bens incorpóreos, né? Imaterial. Não tinha. Muito bom. Então, mas isso é uma outra transformação. Quando a gente fala em sucessão, e quando se falava que o conceito é propriedade e família, porque se tinha noção que propriedade, essa forma de pertencimento, é como se os bens, o patrimônio fosse só de propriedades imóveis, na verdade. E hoje em dia você pode ter uma riqueza sofisticada, complexa, e sem ter, às vezes, um bem imóvel. Você pode estar todo em bens móveis, em privatizações, em previdências privadas, você pode estar em moedas, em ações de bolsa, e não ter nada. E aonde tem exatamente essa natureza desses bens, então esse conceito de propriedade, inclusive, é, tem, ele está sendo revisto, entendeu? Porque e também são os novos bens, novas formas. Propriedade intelectual, PI, era dado na faculdade, provavelmente também quando você estudou, em direitos reais. Era uma aula de direitos reais, uma ou duas. Imagina, você vê a propriedade intelectual, o potencial que nós estamos falando de know-how, marca, patentes, direito autoral, e tantas outras software e tantas outras questões, né? Então, são mundos à parte, são quase que matérias eletivas hoje em dia na faculdade, né? Não devem estar nem constando dessa forma. Então, são transformações desse mundo moderno, né? E as pessoas têm que estar atentas que isso tem um poder exatamente não só da sua, mas do interesse de terceiro, né? No caso dessa pessoa que eu falei que estava no hospital e que o celular estava com a CC, tinham conversas onde a pessoa tinha, a terceira tinha se exposto de uma forma muito grande e estava preocupada com que fim ia ter aquele Imagino, celular, o né? que ia acontecer, né? Então, o terceiro ali também numa situação de vulnerabilidade, né? E a gente tem que Isso. ficar atento a E essas aí, além você questões. tem que estar preocupada com o que você está passando agora e também com o que pode vir a acontecer, caso algumas coisas suas que não têm interesse de sabedoria de ninguém venham à tona, porque simplesmente aquilo está no momento sob a guarda de outra pessoa que pode estar vendo, pode estar tendo acesso a coisas que, enfim, a pessoa, além do problema atual de estar com o vírus, enfim, com a situação toda, ainda tem que se preocupar com isso, né? É bem complexo. E às vezes até pelo tempo da doença, é tudo muito rápido, então eu acho que é muito mais um chamar a atenção para o despertar dessa reflexão, o que a gente quer Isso. fazer com isso, do que deixar para uma última hora. Mas o corona também tem esse impacto, né? Que às vezes quando realmente pega de uma forma. Eu conheço casos, mãe de amiga, pai de uma amiga, morreu em 5 dias. Então, assim, Uhum. então nem tem tempo para ver isso. Mas eu, por exemplo, quero que vá comigo. Seja, mas e as nuvens, né? E os aplicativos que uso, eu vou dar isso. Mas se a nossa cultura não de fazer testamento, eu acho que é ainda mais difícil para isso. Só que o poder, a potencialidade, você, se não fizer testamento, tem uma sucessão legítima que vai decidir isso por você ou não, né? Está lá, as regras estão lá impostas. É O como eu Brasil tem esse falei sistema na dual. live,
Na live segunda-feira com a Dani, a gente falou de alguns instrumentos de planejamento acessório. Eu falei para o pessoal, a gente já tem um planejamento, né? A gente já tem um planejamento que ele é feito pelo Estado, pelo Código Civil, enfim, a gente já tem um planejamento já ok. Aí cabe a gente querer fazer o nosso do nosso jeito. Quais são as nossas regras? O que é importante para a gente? Então, a consciência tem que vir daí. E também, né, eu acho que, acima de tudo, não tem que só se criticar a sucessão legítima, vamos dizer assim, né, só para quem, sucessão legítima, o Brasil tem um sistema dual, que é a sucessão legítima, sucessão testamentária. Quando você tem herdeiros necessários, você só pode dispor de 50% do seu patrimônio, o que é um pouco absurdo. Então, absurdo no sentido, você pode gastar, mas não pode doar mais do que 50% do seu patrimônio. E no momento que você tem a sucessão, você não utiliza a sua sucessão testamentária, fica a sucessão legítima, que é pré-determinada por uma ordem vocatória taxativa e, mais uma vez, uma imposição estatal para nós. Mas, muitas vezes, você tem que ver assim, me adequo à sucessão legítima? Adequo, é como você fala, o planejamento já está feito de uma forma, né? Você tem que ver, ela vai me resolver? Vai. Não vai? O que que eu vou querer diferente disso? Eu lembro de um caso de um cliente que eu quero fazer o testamento. Sendo que tudo que ele queria era a própria sucessão legítima. Ele tinha 2 filhos, queria deixar. Não, então fica desse jeito. Tá, Sim, tá certo, não precisa. Então, a própria forma. Agora, é mais o que lógico. você quer, né? Você tem que fazer uma avaliação dentro daquilo que você quer. Se você quer, por um motivo ou outro, contemplar uma pessoa que, dentro da sucessão legítima, ela não seria contemplada, talvez seria interessante você utilizar um tipo de instrumento, de possível É, planejamento sucessório. E aí vai daquilo que você quer. Mas aí, se a pessoa, como no seu caso, ela quer fazer a vontade daquilo que o planejamento geralzão, né, que está imposto para todo mundo, já resolve, então não faz sentido. então, e não é só, às vezes, a vontade do autor, né? Você tem que também estar vendo, acho que muitas vezes você tem que ver, muitas vezes não, você, para fazer um planejamento, você tem que levantar o patrimônio, você tem que ver ativos e passivos, inclusive, às vezes, dessa questão, que às vezes você pode ter mais passivo, ou você acha E que não sabe, né? tem bens, eu tenho carro, eu tenho apartamento, mas aquilo às vezes não é dele, é do banco, porque o tanto falta. Então, assim, tem que se avaliar e qualificar também essa pessoa. Ver se quando ela se quando eu falo ele se apresenta na sociedade, se tem herdeiros necessários, se não tem. Então, também tem que ver se dentro daquela circunstância a sucessão legítima vai estar de acordo com o que eu chamo esses 3 pilares, né? Que é a vontade do autor da herança, o próprio levantamento do patrimônio de ativos e passivos e essa pessoa como se projeta na sociedade. Bem, se isso já, às vezes, já é difícil, mas eu acho que é um assunto novo, é um assunto que a gente tem que despertar para isso e pela potencialidade, inclusive, de danos, né? Eu acho Isso. que hoje em dia, quando você viraliza algumas coisas da internet, seja nudes ou outros tipos de vídeos, o professor Anderson Schreiber uma vez falou que, na verdade, se sempre se teve aquela coisa de contar uma conversa para um amigo, se você fazer uma garganta, como se diz, mas hoje, se você põe isso numa internet, a potencialidade disso é de danos, às vezes, difíceis de serem reparados, né? Mesmo com uma questão pecuniária, não atende os danos que as pessoas podem vir a sofrer. Então, acho que primeiro é conscientizar o poder Eu que acho que o que eu acho importante é que as pessoas que estão vendo, por exemplo, esse caso do cantor que faleceu que faz um ano hoje, que é o Gabriel Diniz, eu acredito que outras pessoas já tenham visto essa situação, ó, estão utilizando as redes sociais para ele, tá tendo uma polêmica. Então, outras pessoas, outros cantores com tamanhas magnitudes de, enfim, de rede social já tenham se atentado para isso, obviamente levando em consideração a finitude de todos nós, que é óbvia, e já tenham, quem sabe, feito
um planejamento com relação às suas contas digitais, enfim. Tem que ter essa conscientização, ela vai ocorrendo, obviamente, das pessoas entenderem um pouco como é que funciona e também do que não deu certo para o outro, né? É, eu acho que também essa conscientização veio muito mais por um interesse patrimonial, né? Aí, o que está prevalecendo no sentido, você está falando até de, né, de pessoas que estavam se aproveitando daquele Sim. perfil, então é Não com é, ganhos eu não sei patrimoniais. se eu não sei se seria se aproveitando, não sei, porque Ou da aí imagem mesmo também, não de certa sei, forma, de mas distorcer o perfil isso. daquela pessoa, da imagem e tal. Tem um outro caso também, que existe muito esses casos que às vezes a familiar tem o acesso, mas pela pessoa estar impossibilitada de às vezes, fisicamente, de estar teclando, ou às vezes em doenças degenerativas né, que a pessoa vai perdendo. Então, às vezes, é como uma forma de contato dela com o mundo, com as pessoas. Então, pode se ter aquela pessoa. E tem o caso da Luiz, deixa eu ver aqui. Era uma americana, que a Louise Palmer, né? Que a mãe digitava junto com ela e depois que ela faleceu, ela continuou alimentando aquilo até que foi denunciado que ela tinha falecido, a autora dali, e aí foi limitado. Dentro do Brasil, como eu te falei, nós não estamos tendo legislação, então a gente talvez esse artigo do código da questão de se utilizar o testamento também, às vezes com essa a atividade, ou você deixar para terceiros, utilizar as políticas dos aplicativos, mas também de você porque você tem como você pode querer que aquilo ou se encerre, né, ou seja perpetuado, que aquilo Isso. continue de alguma forma, né? Então, e eu vejo assim como cada vez mais a facilidade dos aplicativos que nós utilizamos, é, né? E tem tutoria para tudo. Você hoje em dia não tem que ter uma receita de bolo, eu acho que não existe mais, né? Livro de É, receita de bolo. Você quer ali, você vê como é que faz, né? Interativo, tem áudio, só falta ter cheiro. Às vezes eu venho fazer uma live, a minha filha ainda disse hoje, mamãe, a senhora passa perfume? Eu falei, passo. eu É um passo. costume. Eu passo. Eu falei um dia desse, eu sempre passo, eu me arrumo toda como se fosse fazer uma reunião pessoalmente. É um Exato. costume Então, nosso. mas daqui a pouco vai ter cheiro também os celulares, né? Então, os sensores. Mas a gente aperta aí e sai do outro lado, talvez, alguma essência, alguma coisa assim. Mas tutoriais, então, todas as informações. E eu acho assim, as pessoas não têm consciência, isso é muito importante, do poder do que você deixa, às vezes, de uma forma muito leiga ou amadora ou espontânea. E eu tenho um amigo, o professor Carlos Afonso, ele diz assim, Daniel, está na internet, eternizou, né? Então, é isso, fica eterno. Então, se nós não temos a imortalidade, o que está na internet tem essa questão. Então, eu escrevi a minha dissertação de mestrado sobre privacidade e seus limites. E eu trabalhava muito com o critério de também, na verdade, eu quis na época, já tem algum tempo isso, eu queria falar sobre privacidade da pessoa notória. E uma das impossibilidades de você fazer uma pesquisa é não ter material suficiente. Na época tinham poucos cases assim, e ainda era as próprias referências eram muito poucas. Só que isso foi um boom de lá para cá. Eu defendi a minha dissertação em 2008, então tem só que o que o mundo tecnológico modificou nos últimos 12 anos, né? Foi muito. Era no caso ainda, no case da Daniela, aquele caso da Espanha, esqueci até o nome dela, mas eram casos ainda
do Doc Street, ainda casos de imagem. Do Doc Street era aquele caso do direito ao esquecimento, né? Que ele tinha sido um assassino nos anos 70, mas ele já estava com a... E aí voltou a fazer um vídeo sobre ele. Então, assim, eu estudei e quis muito trazer essa questão da pessoa notória, da pessoa pública, até onde ela tem uma privacidade no mundo onde todo mundo é um... Com o celular, você é um paparazzo, vamos dizer assim, né? E as informações, tudo isso que a gente está tendo, são os prints, né? E tantas questões de conversas, diálogos que você acha que está tendo com alguém, às vezes aquela pessoa repassa para terceiros. Então, eu acho que é ter um pouco da noção da potencialidade do que nós temos à nossa mão e o que nós queremos fazer com isso. Eu acho que principalmente ao termos consciência disso, a gente vai começar a preocupar. Não, eu não quero que isso seja acessível aos meus filhos, ou não quero que seja acessível aos meus pais, isso faz parte da minha esfera. Ou então isso contém sim um patrimônio que vai entrar dentro do meu inventário, por uma questão. Eu, como volto a te dizer, o pior são as questões, situações dúplices, que envolvem, às vezes, direitos da personalidade, seja pelo perfil, que às vezes tem um perfil patrimonial já de um, né? Ou também ainda tem essa questão de direito de imagem e assim por diante. Então, é um assunto super recente, novo, que nós todas temos que descobrir, mas só trazendo, eu falei 2 casos de fora, um da Alemanha e um dos Estados Unidos, queria te falar que no Brasil teve uma decisão do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, aonde continuava um perfil e eles queriam excluir o perfil da filha, porque diziam que aquilo era um martírio para eles estarem vendo aquilo e conseguiram. E um outro do estado de Minas, que também foi uma decisão, estou falando de decisões, né? Até depois, se alguém tiver interesse, eu posso passar o número das decisões. E o outro era de interior de Minas, que aí era no sentido contrário, né? Então, que os pais queriam ter acesso. Aí, por isso que eu falo, paz, propriedade, são conceitos que vêm e são novos conceitos, entendeu? Quando você tem essa coisa, não é o que meu pai quer. O mundo de hoje, quando é o desenvolvimento das pessoas, da personalidade das pessoas, não é mais só isso. Então, os pais queriam ter o acesso, era um iPhone, alguma coisa assim, e a decisão foi que não, negar que aquilo era uma questão de privacidade que fazia parte e não deram. Mas os dois não têm cunho patrimoniais, né? Assim, então, aí também são, às vezes, mais fáceis de estar se distinguindo, e aí é somente o que você quer fazer com isso. Mas é um assunto, e cada vez mais. Mas é Olha como esse você caso falou, agora. né? É um despertar, né? A gente está despertando as Exato. pessoas para um novo viés enfim, de desdobramento jurídico do que isso pode acontecer mais para frente. Não, com certeza. Então, assim, eu gosto de tá chamando a atenção, e eu achei esse caso, quando eu estava lendo, a gente já tinha marcado a live, eu falei, gente, olha esse caso agora do celular que está lá nos Estados Unidos, ter que Né? vir para cá, será que pode-se ter o acesso ou não? É novo, não tem um paradigma desse, não tem caso com essa situação ainda. E aí, como é que vai ser feito, né? Então, tem milhões de situações aí que temos que ir resolvendo conforme for se apresentando. Mas com certeza é um despertar. Eu acho que está quase no final, né? Para a gente para poder deixar Tá. gravado, Falta ainda 5 tem um tempo. minutos. Falta Ah, 5 tá bom. minutos. Bem, mas aqui então no livro tem alguns artigos sobre esse, como você falou, do Gabriel, tem um também do Guilherme Martins. Amanhã eu também aproveitar aqui e fazer eu começo lives com os autores do planejamento, da arquitetura do planejamento sucessório, então você vai ter oportunidade de ver a Lívia falando, do Gabriel, e vão ser assuntos todos abordados com os autores. O convite já foi feito e estamos aí já vendo a agenda, porque
São muitos autores, é uma obra complexa e a Imagino que não tenha sido fácil fechar essa agenda, gente. Não é fácil fechar a agenda de live, viu? É bem complexo. Mas, doutora Daniele, o pessoal tem pedido muito orientação, doutrina, livros sobre planejamento sucessório. O livro da doutora Daniele, gente, é muito bom. Tem muito texto bom. Realmente, eu sou suspeita em falar. Eu tenho aproveitado muito dessa obra e, enfim, não deixem de adquirir quem ainda não tenha essa obra da doutora Daniele. Muito, muito boa. Thaís, eu posso te passar depois, às vezes, para quem tiver interesse, uma bibliografia, referências de alguns artigos, tá? E aí Perfeito. Quero sim. Não sei como é que você disponibiliza isso para as pessoas, ou quem entrou aí. Eu vi que aqui alguém da agora, porque eu sem óculos, eu fico. As decisões eu posso também estar. Eu não estou com elas à mão. Você manda para mim, que aí eu disponibilizo aqui e deixo tudo salvo. Tá, joia. Então eu faço isso aí de referências, além do meu livro, alguns artigos desses autores e esses dois casos. Mas já indico sobre esse caso da Alemanha, tá no Migalhas, tá? Também tem no Migalhas essa questão de reconceito da propriedade. E mais uma vez, eu queria te aproveitar, agradecer a oportunidade de estar aqui, estar falando sobre um assunto tão novo, tão recente, e que a pretensão aqui desses minutos foi só mesmo chamar a atenção e despertar para os efeitos jurídicos que pode se ter algo que às vezes a gente manuseia com tanta naturalidade sem saber da potencialidade desses dados. Exatamente. É exatamente essa volatilidade, né? A rapidez que a gente utiliza do celular sem nem sentir, a gente não sabe o que aquilo pode ter de consequência. E quem agradece sou eu, doutora Daniela, pela sua disponibilidade de estarmos aqui falando nessa 1 hora, né? Sobre vários pontos importantes sobre essa questão da herança digital. E eu fico muito feliz. Sou gratidão, tá bom? Fico disponível. Espero estarmos juntas em outras lives, outros projetos, outras coisas bem interessantes. Vamos sim. Eu comecei com a Dani também aqui, Franca, e Daniele Lopes. Dani é maravilhosa. Gosto muito dela também. Thaís, super obrigada. Deixa eu fazer só um registro aqui. Tá joia. Tá bom? Gente, super obrigada pela presença de cada um de vocês, a contribuição, todos os coraçãozinhos aqui. Vocês fazem isso aqui dar certo. Então, obrigada, doutora. Obrigada a todo mundo. E eu vou fazer de tudo para deixar a live salva aqui, tá? Tchau, tchau. Tá. Deixa aí que depois eu baixo pro meu canal, tá bom? Um abraço. Perfeito, doutora. Tchau, tchau.